Então, senhores, boa tarde. É, brevemente, hoje nós iremos comentar essas aulas aí, a partir da aula 3, as concepções de velhice na tradição filosófica. Na aula anterior era as concepções da juventude. E só lembrando que hoje eu vou corrigir os cadernos, vou olhar, e aí nós vamos entrar na aula 4, que é a renovação cultural, ética, valores culturais juvenis, e falaremos mais um pouco sobre os filósofos. Antes de eu iniciar, só para que você copie aqui, primeiro a aula 4, a renovação cultural, ética, valores da cultura juvenil, a aula 3 anterior, as concepções da velhice na tradição filosófica. Então, lembrando que as nossas aulas sempre têm como objetivo para nós analisarmos o que é uma análise, uma leitura mais próxima e saber se verdadeiramente a gente sabe o assunto. Identificar, e aí os conteúdos as concepções e além de uma análise comportamental para a compreensão do que é ética. E aí, como os senhores podem perceber, os slides eles vêm com uma série de perguntas e uma série de leituras. Por exemplo, aqui tem uma concepção de Cícero para irmos lendo esses conteúdos todos e para uma maior compreensão. E também a leitura é fundamental, e você ter esses textos para você conseguir responder lá o tarefas, pelo menos entender. Essa é a intenção. Então, não se preocupe aqui. A preocupação do professor é que você leia esses conteúdos. O vídeo é para facilitar. Então, a princípio aqui, eu estou mostrando item por item nos slides, mas aí, enquanto isso, depois, em algum outro momento, nós podemos parar e para que cada aluno possa ler aí e nós verificarmos se verdadeiramente entendeu o conteúdo e se vai poder ajudar uh, na, na atividade do tarefas. Mais uma vez, eu vou insistir, filho, eu não posso responder por você. Então, é necessário nós lermos, fazermos os exercícios, relermos até entendermos os conteúdos. Então, a priori, é a aula 4, a aula 3, certo? Que aqui tem o tema também. E também o professor falará de outros temas, né? Todos esses conteúdos dos slides, os autores citados, você pode muito bem, por exemplo, a primeira coisa é Platão e a velhice, certo? Estou te mostrando na prática. Então, o que Platão tá nos falando sobre a velhice? Para você colocar uma bibliografia mínima lá do que foi pedido. Sócrates e a velhice e a sua bibliografia. Então, essa foi a atividade que eu pedi para você no caderno, entendeu? Então, de uma certa forma, o professor está mostrando, estou explicando para correção, para facilitar o seu entendimento aí, tá bem? Então, mais uma vez, professor, mas sobre quais são as aulas? A sequência é exatamente essas aqui, que está na tela aí. A aula 1, sobre ética. A aula 2, as concepções de infância. A aula 3, as concepções de velhice. A aula 4, a renovação cultural. Como aí, após essas aulas, as duas seriam fundamentadas, as duas seguintes, nessas 4 primeiras. Então, como equilibrar o respeito às tradições e a afirmação de uma individualidade cultural. Professor, o que é uma individualidade? A minha identidade ou a minha individualidade. E quais são as condições da legitimidade? Aí aqui já uma outra aula em qual nós entraremos num outro tema. No entanto, o que é mais importante aqui nesses temas? Primeiro,
Então, entender o que é ética. E aí, segundo, e as concepções do ser humano como um todo. Então, não é tão difícil entender assim. Então, o professor está aqui no vídeo mostrando como é que faz. Ó, pegou o tema, certo? Tem o tema aqui da aula 3. E aí, o slide vai desenvolvendo isso. Então, aqui, o que significa envelhecer, tem a pergunta para você responder. Aí tem um texto para cimentar o entendimento que você tem do conteúdo. Aqui tem outros autores, a filosofia, a velhice. E aí, esses slides, eles trazem esses elementos para que você consiga responder tarefas. O que é etarismo? Aí eu vou parar e eu vou pedir para uma riqueza, para um amado ler aí o conteúdo. E aí outra riqueza vai ler as outras perguntas e aí a gente vai desenvolvendo aí, tá bem? Então, nesse princípio da aula 3, o mesmo procedimento seguirá aqui na aula 4. Então, o objetivo, insistir, o objetivo é sempre compreender e relacionar. Como é que nós fazemos isso? Você lembra das aulas? O professor pede para que você leia devagar, com calma. Eu entendi? E aí a gente pode dar seguimento aí. O que é a juventude? Na concepção aqui do texto, do filósofo, do autor que está abordando o tema. O que pensamos sobre a juventude? A ideia de cultura juvenil. E aí eu vou pedir para uma riqueza ler e a gente vai tentar se aprofundar. Tá bem? Então, gasta um tempo para ler. Gasta um tempo. Não é só copiar. O professor quer que você compreenda. Entenda aquilo que você está lendo. Você veio para uma escola para estudar. Então, outros autores, o Adorno, Horkheim, mas o principal aqui é a filosofia clássica, Platão, Aristóteles e Sócrates. Então, vou deixar o slide aí para você ver as correções, para você fazer a atividade, mas a minha preocupação maior é se você leu e se você entendeu e você compreendeu do que o professor está falando, tá bem? Então, a gente se aprofunda aí na aula. Até mais.